Olá, eu sou o Red e sejam bem-vindos a mais um Iceberg, dessa vez de Hora de Aventura. Caso já conheça esse tipo de vídeo, recomendo pular para o próximo capítulo. Caso não, icebergs são imagens de PNGs separadas em diversas camadas, com cada camada tendo diversas teorias e curiosidades sobre o assunto selecionado. Quanto mais próximo da superfície, mais aquelas curiosidades são conhecidas, e quanto mais abaixo, mais obscuro e desconhecido é aquilo que se encontra nele. Dito isso, vamos analisar alguns icebergs de Hora de Aventura que eu acabei misturando para o vídeo em questão. Primeira camada. Simon. Simon é o homem que no passado encontrou uma coroa e acabou tornando-se o Rei Gelado, vulgo um dos personagens mais bem desenvolvidos durante todo o decorrer de Hora de Aventura e pai adotivo de Marceline de certa forma. Grande Guerra dos Cogumelos. A Guerra dos Cogumelos foi um evento apocalíptico que ocorreu mais ou menos 1000 anos antes do que acompanhamos durante Hora de Aventura, provavelmente tendo sido uma guerra nuclear que transformou o planeta para sempre, com o mesmo sendo arrasado, quase aniquilando todo o resquício da humanidade e deixando a velha civilização em ruínas por toda E por mais que tenha quase exterminado a humanidade, acabou gerando raças completamente novas, assim como ramificações de humanos. Mr. M. Esse foi um dos personagens que apareceu durante o episódio Bimo, de Hora de Aventura Terras Distantes, ou Distant Lands. E episódio esse que se passa antes dos eventos da animação principal, vale dizer. A razão pela qual o personagem entrou para o iceberg é devido à sua real identidade, que ficou clara devido a algumas de suas falas durante o decorrer do episódio, ficando claro tratar-se de Martin, vulgo o pai biológico de Finn, Ash e Senhor Cremoso. Ash é um mago que no passado namorou com Marceline. Já o Senhor Cremoso foi o ex-namorado da Jujuba, o qual seu tio Gumball tentou usar para distraí-la. O Lich. Lich é um dos vários vilões de Hora de Aventura e sem dúvidas um dos mais aterrorizantes, sendo um ser cósmico que reside na Terra há milhões de anos, ganhando sua forma física graças à Guerra dos Cogumelos, sendo o oposto da encarnação passada do Finn, que era a representação de tudo que é de bom, sendo que sua versão do universo principal foi transformada em um bebê que é adotado pela Dona Tromba e Senhor Porco, tornando-se um herói no futuro. Finn é daltônico. Yup, isso é algo que foi confirmado durante o episódio Fome de Vermelho, da 5ª temporada, onde Finn vai em busca de algo vermelho para Marceline comer antes que ela ataque Jake ou ele próprio, levando uma joia que em sua visão era um rubi, descobrindo depois tratar-se de uma esmeralda, o que confirma que em algum grau ele tem dificuldade de separar as cores vermelho e verde. Betty. Betty era a noiva de Simon Petrov, também conhecido como Rei Gelado, que em dado momento conseguiu ir até o futuro de seu mundo, criando o objetivo de curar a loucura do Rei Gelado para ter seu Simon de volta. No fim, fundindo-se com Golb para poder salvar o seu amado. Lemongrab 1, 2 e 3. Lemongrab 1 é o primeiro de sua espécie, sendo um antagonista em alguns episódios da animação. A princípio tentando tomar o Reino Doce e depois construindo seu próprio reino de limões. Lemongrab 2 é o clone do original, criado pela Jujuba para curar a solidão do primeiro, Lemongrab, sendo uma versão menos maligna dele. E o Lemongrab 3 foi feito com as partes do Lemongrab 1 e 2 e do Povo Limão após o primeiro explodir ao comer o segundo Lemongrab e parte de seu povo. Joshua e Margaret. Joshua é o pai biológico de Jake e Jermaine, além de pai adotivo de Finn, enquanto Margaret é a mãe biológica de Jermaine e adotiva de Finn Jake. Além de ser o título do episódio 16 da 6ª temporada, em que mostra o nascimento de Jermaine e Jake, assim como a verdadeira mãe dele. Ou seria pai? Difícil dizer. Vidas passadas de Finn. Isso obviamente refere-se às vidas passadas de Finn humano, que vemos ao longo dos episódios, com alguns sendo apresentados no episódio Plano Astral, sendo que a primeira encarnação dele que vemos é o como cometa catalisador azul, que diferente do cometa do qual Lich surgiu, esse continha a essência do bem puro. Outra de suas encarnações foi uma borboleta azul, além de uma criatura interdimensional rosa. E por fim, uma que já conhecíamos, vulgo Choco, que vemos em diversos episódios, seja como fantasma ou na sua forma quando viva no flashback dela. Caracol. E isso refere-se à curiosidade que tem um caracol que aparece durante todos os episódios, acenando do fundo com exceção do piloto e alguns episódios em que foi adicionado apenas nas reprises. Minerva e Martin. Esses são os pais biológicos de Finn, sendo que Minerva é uma cientista que teve sua consciência inserida em um computador,
com seu corpo já tendo perecido, e Martin é um criminoso interdimensional que é odiado pelo próprio filho por diversos motivos diferentes. Rambo. Esse foi um bichinho de pelúcia que Simon deu para Marceline durante sua infância, após a Guerra dos Cogumelos, perdendo-o quando seu ex-namorado vendeu para uma bruxa, sendo a razão para o término deles, inclusive. Com Jujuba trocando o bichinho pela camisa que Marceline havia lhe dado durante um show no passado. No fim, sendo entregue a Simon para que ele pudesse abrir um portal e falar com Beth uma última vez, antes de morrer ou perder sua sanidade novamente. Poderes de Jake. E isso refere-se às suas habilidades de esticar, algo que a princípio acreditava se tratar de habilidades mágicas, descobrindo depois que na realidade eram habilidades de sua parte alien vinda de seu segundo pai. Filme de Hora de Aventura. Ao que tudo indica, um filme para os cinemas de Hora de Aventura foi realmente cogitado lá para 2015, sendo que, de acordo com alguns relatos, o roteiro seria do próprio criador da animação. Contudo, aparentemente desistiram da ideia ao longo do tempo, já que em 2018, Adam Muto comentou nunca terem anunciado um filme, além de afirmar não ser algo tão viável caso não funcionasse para espectadores que nunca viram a série, sendo provável que esse filme nunca veja a luz do dia, ao menos nos cinemas. Fiona e Cake estão em um universo alternativo. E isso está correto, por mais que já houvesse suspeitas há muito tempo quanto a isso, tivemos a confirmação por completo na animação mais recente de Hora de Aventura, focado nas personagens de questão e no Simon. Os quadrinhos de Hora de Aventura são canônicos. Sinceramente, toda a pesquisa que fiz quanto a esse tópico apenas me causou mais dúvida. Aparentemente, tem algumas comics que são completamente canônicas de fato, porém outras não são, de forma alguma. E outras são, até que a animação diga que não são. Em outras palavras, é difícil dizer até onde dá para considerar as comics. O melhor que dá para fazer é pesquisar os que definitivamente são canônicos para ler, e os outros ler apenas se chamar a atenção. Assassinato de Abraham Lincoln. Creio que isso refere-se ao episódio Filhos de Martin, que o rei de Marte acaba cometendo um erro ao matar Jake, por fim trocando sua imortalidade pela vida do cão para corrigir tal erro. Sendo que no momento em questão pode-se ouvir um tiro de arma de fundo, possivelmente sendo uma referência ao modo que Abraham Lincoln foi assassinado em nosso mundo, já que o rei de Marte é o próprio Abraham Lincoln do universo de Hora de Aventura. King of Mars, what's your business? I need this one back. What will you give me for him? Not this time, Your Majesty. In that case, I offer my immortality. Deal. Rosto fio. Essa é uma expressão facial que aparece em diversos episódios de Hora de Aventura, sendo além de um easter egg, uma piada interna com um dos membros da equipe que, de acordo com o criador de Hora de Aventura, sempre que contam algo pra ele, ele faz uma cara super animada, a qual o rosto em questão se baseia. Foreshadow do braço de Finn. Esse foi um dos foreshadows mais utilizados durante o decorrer da animação, surgindo inicialmente na segunda temporada em Folha Imortal, quando Finn imagina uma versão de si mesmo com um braço mecânico. E após isso tivemos diversos foreshadows, desde suas versões das Farmlands, que tem o braço mecânico, ou até sua vida passada, que só tinha um braço. E claro, tem a sua versão do mundo dos travesseiros, que tinha apenas um braço de travesseiro mecânico. Foreshadow do Gunther. Esse é mais um foreshadow que ocorreu pela primeira vez na segunda temporada, no episódio Veio da Noritosfera. Nele, Finn invoca o pai da Marceline para tentar fazê-los se darem bem. Nisso, Hudson começa a sugar as almas do povo de U, falhando em sugar a alma de Gunther, sendo o momento em que comenta que Gunther é a criatura mais maligna que ele já conhecia, sendo um provável foreshadow que Gunther na realidade era Orgalorg e não apenas um pinguim. De todos os monstros na história, você é de longe a coisa mais do mal que eu já conheci. Ofereça-me sua alma, criatura das trevas. Não, você não pode ficar com a minha alma. E nem pode... Entra logo aqui! Fique com a droga da alma! Elementais e anti-elementais. Elementais são os seres pertencentes a um dos 4 elementos presentes no universo de Hora de Aventura, no caso, fogo, gelo, doce e gosma. Os representantes conhecidos da atualidade são a Princesa do Fogo, Jujuba e Princesa Gosminha. E não, o Rei Gelado não é um elemental, já que seus poderes não são naturais, e sim da coroa que ele utiliza. Por mais que o Gunther lá no passado tenha pedido para se tornar igual ao Evergreen, fica claro em diversos momentos que ele não é um elemental, dado que em um momento que a coroa já existia, existiram elementais de gelo na mesma época.
enquanto os anti-elementais são aqueles que anulam os poderes elementais de tais seres, sendo a princesa Caroço um desses. Não foi confirmado se todo o povo Caroço é um anti-elemental ou se é algo exclusivo da princesa Caroço. Episódio piloto. Obviamente isso refere-se ao episódio piloto, que assim como a maioria dos pilotos, é feito para mostrar a ideia para os executivos decidirem se vão aprovar ou não a animação em questão, raramente ficando disponível para o público ver. Contudo, esse é possível de encontrar completo na internet com áudio original. E uau! É incrível a diferença entre o piloto e a versão final nesse caso, já que temos algumas animações que o piloto é praticamente o primeiro episódio, só que um pouco diferente nos traços ou algo assim, como ocorre com Gravity Falls, ou que os traços se mantêm bem similares, como ocorreu com The Owl House, por exemplo. Nesse, tanto os traços quanto a história do primeiro episódio mudaram completamente. Segunda camada, Pen ou humano. Esse é o fim, ou pelo menos o nome que ele tinha durante o episódio piloto. Bela Notte. Ela é um ser de pura antimagia, tendo a óbvia capacidade de remover a magia de outras pessoas e seres, tendo escapado de outra dimensão ao enganar 3 poderosos magos, tomando a cidade dos magos durante um tempo. A Gangue do Destino é contraparte da Gangue dos Filhotes. Essa teoria veio do fato de parte dos personagens presentes no Farm World existirem na Terra de U como 2 criaturas, como ocorre com o Gancinho, como ocorre com o Ganso, que tem sua versão no Farm World. Contudo, não há qualquer evidência que essa teoria seja real, além do fato de ambos serem gangues, mas a própria Gangue do Destino tem mais membros que a Gangue dos Filhotes, por exemplo. Teclas na abertura. Na versão original da abertura em inglês, em certo momento da música é possível escutar o som de teclas no fundo, mais ou menos nos 16 segundos da abertura, de um teclado que possivelmente acabou vazando, já que as versões em outras línguas não têm esse som. James Baxter. James Baxter é um personagem cavalo na animação, sendo que sua animação é bem mais fluida que o padrão de Hora de Aventura, sendo um personagem feito em homenagem ao animador de mesmo nome, sendo o animador que criou Spirit, o corcel indomável da DreamWorks, que é conhecido pela fluidez de suas animações e por não fazer uso de computador para animar, animando tudo no papel. Doutora Banha. Ela é uma personagem ciborgue que cria híbridos de outras formas de vida, além de ter sido a professora de Susana Forte no passado, sendo que ela, sem querer, espalhou um vírus nas ilhas que os humanos estavam vivendo. A razão pela qual ela se encontra no iceberg eu não sei ao certo. Talvez ou métodos similares aos da rainha Borg de Star Trek Next Generation. Talvez uma referência. Bom, é difícil dizer. Fobia do Finn. Bom, já foi revelado que o Finn tem um medo incondicional do oceano, vulgo talassofobia. Já tendo sido o maior medo do personagem lá pelo início da animação. Um medo que possivelmente desenvolveu inconscientemente de quando fugiu com seu pai das Ilhas Humanas, porém acabou superando ele com o tempo. Ele também já demonstrou ter medo de palhaços, ser chamado de jovem pela princesa Zuba, além de medo do Lich, por motivos óbvios dele ser a essência pura do mal. Mãe Goma e Ned. Mãe Goma é o primeiro ser doce conhecido, tendo sua primeira aparição em Simon e Mars, e sendo a mãe da princesa Jujuba e do Ned. Esse que é um dragão doce e o irmão mais novo da princesa Jujuba, sendo mostrado como alguém medroso em diversos momentos. Title Card original de Enchiridion. Isso refere-se às várias censuras que foram feitas no Title Card do episódio Enchiridion. A primeira versão tendo sido justo censurar por ser algo que seria exibido para crianças no início do episódio, sendo que as outras versões antes do final eram levemente mais pesadas que a que temos atualmente, mudando a baguete por uma adaga e o fim Jake sem estarem sorrindo. Coruja Cósmica foi baseado em um banheiro. Ao que tudo indica, isso é verdade, tendo inclusive fotos do mictório da Cartoon que teria inspirado o design e a criação da Coruja Cósmica. Contudo, não encontrei nenhuma confirmação por parte da criadora da animação, dos produtores ou dos animadores. Então, não dá pra dizer com total certeza, mas ao que tudo indica, é real. Contagem de temporadas inflacionada. A única coisa que eu encontrei sobre isso é o fato da animação ter sido planejada para ter 9 temporadas ao invés de 10. Porém, a Cartoon teria dividido a 7ª temporada em 2, gerando uma temporada a mais, mas não mudando a quantia de episódios total. Rumble Joe. Esse foi o codinome utilizado inicialmente para os episódios especiais de Hora de Aventura, que foram lançados anos atrás. No caso, os episódios especiais de Terras Distantes ou Distant Lands, vulgo, Bimo, Obsidiana, Juntos Novamente e Cidade dos Magos. Bueno de Bear. Essa é uma das animações que foi feita por Pendleton Ward. A mesma pode ser encontrada no YouTube sem grandes dificuldades, porém o site oficial só pode ser acessado com Flash. Duas Princesas Pesadelo. Isso refere-se à drástica mudança que temos da Princesa
pesadelo se compararmos o episódio em que ela aparece com o jogo em que ela aparece. Enquanto na animação ela tem cabeça de nuvem com olho e asas, usa um vestido vermelho com sua coroa no tronco e sua mão direita sendo uma garra de mantis, a do jogo, por outro lado, tem uma pele acinzentada, cabelo curto púrpura, usa vestido preto e verde azulado com design de teias de aranha, além de uma coroa preta com uma joia embutida. Muitas teorias surgiram devido à diferença entre ambas as princesas, porém no jogo vemos que a princesa tem a capacidade de mudar sua forma, assumindo uma forma que lembra e muito a princesa da animação. Então, talvez sejam a mesma. Palavrões nos storyboards. De fato, nos storyboards de Hora de Aventura, assim como de muitas animações, são utilizados palavrões que são modificados no roteiro para se adequar ao público-alvo da animação, não sendo algo exclusivo de Hora de Aventura ou animações da Cartoon, já que é algo que rola inclusive com Bob Esponja. Dona Tromba devia manter-se morta. Isso é verdade, ao menos originalmente a ideia era que ela morresse explodida ao comer a maçã de cristal e não que fosse transportada para outra dimensão. Porém, a Cartoon achou que era uma cena mórbida demais para os mais jovens, fazendo-os incluírem a cena da dimensão em questão e retornar depois. Os gladiadores fantasmas são gays. De acordo com Andy Ristaino, isso é verdade. Ele inclusive menciona que é possível escutar um dos fantasmas chamando aquele que matou de amor. Pintura da mulher na casa da árvore. Isso refere-se a uma pintura localizada acima do sofá de Finn Jake, sendo que a pintura retrata uma mulher que aparenta estar nua. Porém, de acordo com Natasha Alegre, que trabalhava em Hora de Aventura, a pintura retrata uma mulher de biquíni. Pendleton Ward saiu durante a 5ª temporada. Mais ou menos. De fato, Pendleton Ward abandonou a posição de showrunner durante a 5ª temporada, tendo até afirmado na época que não queria fazer mais nenhuma animação por conta de estresse, o que sabemos que ele não cumpriu, já que ele foi um dos responsáveis por Midnight Gospel da Netflix. E mesmo após passar esse cargo para o Adam Multo, ele ainda ajudou durante um tempo, escrevendo histórias e as aprovando. Porém, é fato que sua participação foi reduzindo cada vez mais devido à confiança que ele tinha em Adam Multo. Ou seja, ele abandonou o cargo de showrunner na 5ª temporada, porém permaneceu contribuindo ao menos até a 7ª temporada. Terceira camada, buraco musical, canto, encerramento. Caso já tenha visto o episódio final da animação, você já sabe a resposta quanto a esse tópico. Mas caso não, em resumo, existe um buraco conhecido por cantar em Hora de Aventura, tendo aparecido no episódio que apresentou o mesmo e no episódio final, sendo que nesse último ele canta a música de encerramento, a mesma música que estava no fim de todo episódio. Na verdade, eu andei bolando uma música nova também. Vocês querem ouvir? Claro. Mãe de Marceline. Essa é uma personagem que teve diversas menções antes de sua primeira aparição, sendo que a mesma ocorreu no episódio Tudo Permanece, sendo o 2º episódio da minissérie Estacas. E obviamente todas as aparições dela foram por meio de flashbacks ou vídeos, afinal ela morreu séculos antes do início da série, considerando que a Guerra dos Cogumelos ocorreu há 994 anos e que ela era uma humana comum, diferente de Marcy, que é uma meio humana, meio demônio que foi transformada em vampiro, e de Hanson, que é um demônio completo. Cheers. Cheers é o nome de uma série de TV americana exibida em 82. A razão pela qual a mesma se encontra nesse iceberg vem do fato que no passado, enquanto cuidava de Marceline, Simon cantou a abertura desta série algumas vezes durante a animação. E mais recentemente, a série em questão foi referenciada em Fiona e Cake como a série que existe naquele mundo, além da Fiona e da Cake cantarem a música em certo momento da animação também. Dun, da, 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 dun, dun. Making your way in the world. Wouldn't it be nice to get away? Where everybody knows your name. O Rei Diu é careca. Tecnicamente isso é verdade, ao menos após o mesmo ter se reformado depois de ter sido derretido no episódio A Nuvem Negra. Podemos ver sua nova forma no episódio final da animação estando careca. Greyballs. Greyballs são pequenos dispositivos que podem exibir vídeos de determinadas épocas, sendo vistos nos episódios em que nos é apresentado 5 histórias da Terra de U, geralmente com algum tipo de ligação tema e apresentando alguma moral, por mais que não seja uma regra. Nickelodeon recusou Hora de Aventura. De fato, o episódio piloto foi originalmente apresentado para Nickelodeon, que não aprovou a animação para ter mais episódios e temporadas. O Cartoon, vendo o potencial da animação, acabou aprovando a mesma para ter mais episódios em seu canal. E acabou que Hora de Aventura se tornou um dos maiores sucessos do Cartoon, além de iniciar um ciclo de animações que tentaram replicar seu sucesso com temas levemente similares, algumas conseguindo e outras falhando miseravelmente. Inclusive,
A própria Nickelodeon aprovou algumas animações que tentavam meio que replicar esse sucesso, tendo uma premissa base similar de dois amigos vivendo aventuras. Cópia. Isso refere-se a The Legend of Lucky Pie, uma web animação chinesa com diversas similaridades com Hora de Aventura, como seu protagonista que lembra um pouco Finn, ou seu amigo que é um cavalo com poderes elásticos tal qual o Jake. Apesar de ser uma cópia diferente do que ocorre com Gumball e Miracle Star, essa animação não é ruim. Mesmo que tenha se inspirado muito em Hora de Aventura, dá pra ver que os escritores e animadores tinham um certo carinho pela animação. A mesma tem todos os seus episódios disponíveis no YouTube com legendas em inglês e em russo. E, infelizmente, ela só tem 5 episódios. Morte e Vida. O Morte é um personagem que representa a própria morte, cuidando tanto da Terra dos Mortos como de todos os mundos dos mortos, ao menos até ser substituído por seu filho com a vida. Essa que é representada como um ser de 2 cabeças de serpente e representa a própria vida, sendo responsável pela reencarnação daqueles que não alcançaram o equivalente do Nirvana. E já que falei dele, a Nova Morte é o filho de ambos que foi manipulado pelo Lich a interromper para sempre o ciclo de reencarnações, o que eventualmente acabaria com toda a vida no mundo, como era o plano original de Lich. Propósito da coroa. Isso refere-se à coroa do Rei Gelado, que lhe dá seus poderes, sendo que o propósito original da coroa é realizar um desejo daquele que a usa. Porém, no passado, Gunther desejou tornar-se Evergreen, fazendo a coroa deixar quem a usasse louco como ele e dando poderes elementais de gelo. E a única vez que a coroa foi utilizada com um propósito diferente foi quando Beth pediu para salvar Simon, fundindo-se com Golb no processo, com a coroa indo parar nas mãos do Gunther novamente, só que dessa vez o Pinguim, que pediu para tornar-se o Rei Gelado. Cameos de famosos em Hora de Aventura. Isso refere-se aos atores famosos que prestaram suas vozes para a animação. Sinceramente, se não tivesse tantos, eu até citaria todos, porém tiveram mais de 20 atores famosos emprestando suas vozes para a animação. Talvez até mais de 30, então fica difícil citar todos. Adeus, Pat. Boa sorte em Nova York. Volte logo. No episódio Onda de Calor é possível escutar um canto de fantasmas. O mesmo esconde uma mensagem secreta ser posto de trás para frente em inglês, destinada a Patrick McHale, que estava saindo da equipe de Hora de Aventura. Simo em Purroy. Simo é um robô similar ao Bimo, sendo um Mou como ele, e tendo sua estreia no episódio Purroy, o mesmo episódio que Finn é transportado para um mundo de travesseiros onde acaba vivendo uma vida inteira. Conexões de Mou com Marte e Gigantes de Fogo. Isso refere-se ao fato de Mou ter feito alguns projetos para Marte, além de ter estudado a civilização no passado, além dele ter criado os Gigantes de Fogo, sendo que ambas as informações podem ser retiradas do episódio 14 da 7ª temporada, em que podemos ver planos da sociedade marciana, além da construção de um dos gigantes sendo feita de fundo. Fiasco de Bubbline. Bubbline é um chip que já tinha na comunidade entre a Marceline e a Princesa Jujuba, que tornou-se canônico na animação no decorrer das temporadas, sendo dito com o tempo que elas já tinham namorado no passado, mas não tinha dado certo pela Jujuba ter seus compromissos com seu povo e Marceline não querer nenhum tipo de compromisso do tipo. Acredito que esse tópico refere-se ao fato de ser um casal homossexual, que gerou censura em diversos países e, se eu não estiver enganado, teve a censura até no Brasil durante a estreia do episódio. atchronology.com. Esse site organiza a história da animação em ordem cronológica, já que tem muitos episódios que estão fora de ordem, o que pode deixar a cronologia confusa, como Dona Tromba, que morre em certo episódio, mas aparece em outro mais à frente sem explicação, sendo útil para quem quer entender a animação em ordem, por mais que esteja completamente em inglês, o que pode tornar a leitura um pouco ruim para alguns. A revelação do pai do Finn, originalmente. Ao que tudo indica pelos storyboards, o pai do Finn estava previsto para aparecer pela primeira vez no episódio O Lich. Teria o mesmo papel que teve. A razão pela qual decidiram adiar a aparição de Martin é desconhecida. kingafu.tumblr.com. Esse é o Tumblr oficial da animação, contendo alguns artworks e materiais oficiais. Vale a pena dar uma olhada. O filho de Gunther. Isso refere-se ao filho que Gunther deu à luz no episódio A Câmara das Lâminas,
congeladas, sendo um gato rosa brilhante nomeado como Kitten, foreshadow da morte de Jake. Durante o decorrer da animação, vemos Jake crescer e envelhecer com o tempo, sendo considerado um senhor próximo ao fim da animação, e no decorrer desses anos vimos prenúncios de sua morte algumas vezes, seja quando ele metaforicamente enterrou sua juventude ou até em seus sonhos de morte, tendo inclusive morrido em certo momento da animação por conta de um erro do Rei de Marte. O ponto é que entre o fim da animação e terras distantes, Jake realmente veio a falecer, com o fim nunca tendo superado a perda do amigo de fato, algo que vimos em Juntos novamente. Perda de memória do Rei Gelado. O Rei Gelado realmente tem suas memórias embaralhadas, porém esse não é um dos efeitos da coroa, já que além dos poderes da coroa traz apenas loucuras àquele que a porta. Porém, ele tem certas memórias sobre Beth, por exemplo, como o apelido que ele deu a ela de princesa, fazendo-o sequestrar princesas, acreditando ser de fato o seu amor. Quarta camada, Rei Minhoca. Ele, obviamente, é o rei das minhocas e em sua primeira aparição ele hipnotiza Finn e Jake, forçando-os a abraçá-lo. Em outro episódio, ele utiliza suas habilidades para drenar a energia vital de seus prisioneiros. Simon é imortal. Essa é uma teoria que foi criada devido ao pedido de Beth, no caso, manter o Simon seguro, o que poderia indicar que ele tornou-se incapaz de morrer para que o pedido dela mantenha-se realizado. Mas vendo Fiona e Cake não aparenta ser o caso, afinal na aventura com Finn ele se machucou, além de estar mais velho do que anteriormente, deixando claro que eventualmente ele morrerá, seja para as criaturas de U ou pela idade. E mesmo se não fosse o caso, aparentemente quando Simon foi enviado de volta para U, Golbet estava se transformando, talvez voltando a ser puramente Golb, sem ter mais a interferência de Beth para manter o Simon vivo. Abraham Lincoln e Hanson Abadir. Isso refere-se a uma imagem que foi mostrada no episódio De Volta à Noitosfera, que mostra ambos os personagens na mesma figura, o que levantou dúvidas sobre a relação entre o Rei de Marte e o Rei da Noitosfera. Cometas catalisadores. Os cometas catalisadores são cometas que atingem o planeta Terra a cada 1000 anos, sempre levando um agente de mudança consigo. Durante o decorrer da animação, nos foram apresentados 4 cometas diferentes. O cometa mais antigo dentre os conhecidos é o Verde, que atingiu o planeta no período dos dinossauros, extinguindo-os no processo, sendo a vida passada de Lich, e a representação do puro mal. O segundo cometa conhecido é o Amarelo, qual Orgalorg tentou absorver para ganhar seu poder, sendo impedido por Grob, Glob e Grodd antes de interceptar o cometa. O terceiro cometa foi o Azul, sendo revelado como uma das vidas passadas de Finn, assim como a encarnação do bem puro, levando à criação do herói que impediria, o Lich. E 1000 anos após a Guerra dos Cogumelos tivemos o último cometa, sendo roxo, o qual mais uma vez Orgalorg tentou absorver, porém acabou sendo derrotado por Finn antes que pudesse fazer isso. Referência a Tio Gumball cortando as árvores em Susana Forte. Essa foi a primeira menção ao Tio Gumball, com a Jujuba mencionando que ele tinha cortado todas as árvores de determinada área em apenas uma noite, algo que até faria sentido considerando que ela morava com sua família em uma cabana de madeira. Propósito do Golb. Golb foi o antagonista final de Hora de Aventura e um personagem relevante em Fiona e Cake, sendo descrito como a personificação do caos e desordem, sendo uma entidade de poder imensurável, não podendo ser derrotado nem por um pedido pro Prismo ou para a coroa de Evergreen, tendo sido derrotado apenas por Beth se fundir com ele, tornando-se uma nova identidade, apelidada como Golbet. Cartas de tarô. A única coisa que encontrei sobre isso foi um conjunto de cartas de tarô feito com base em personagens de Hora de Aventura, como Confins Sendo a Justiça, Márcia, Lua, Simon, Louco. Nessa pesquisa também encontrei um deck de baralho comum com tema de Hora de Aventura. E considerando os episódios mais recentes de Fiona e Cake, possivelmente Marcy não seria a Lua e sim a Estrela, já que ela foi meio que colocada na posição de estrela durante episódios abandonados. Esse é um tópico um tanto quanto interessante, ainda mais pelo fato de vários episódios terem sido descartados, por mais que alguns tenham tido suas ideias reaproveitadas em outros episódios, como por exemplo a ideia do Jake ser uma armadura para Finn utilizar, que veio a ser utilizada no futuro, porém várias ideias foram apenas descartadas, como o Finn sair em uma aventura com uma minhoca gigante. Quadrinho da morte de Jay. Steve Wolfhard, um escritor e storyboarder da animação, postou em sua conta do Twitter uma comic da morte de Jake, com o mesmo destruindo o Reino Doce após sua morte, com seu corpo expandindo.
e Bonnie levando-o para a cratera do planeta, criando um novo continente no local. Considerando os episódios de Terras Distantes e de Fiona Cake, provavelmente não é um evento que foi canônico no universo principal, o posto de gasolina. Isso refere-se ao posto de gasolina que pode ser visto no episódio Bonnie Bell Jujuba, sendo um cenário extremamente bem construído. E como esse vídeo já está longo, estarei linkando um vídeo, tem legendas comentando apenas sobre tal cena. Purroy e Cadeia Alimentar não são canônicos. Acho que isso é meio óbvio, já que ambos os episódios não afetam em nada a história da animação. Por mais que hajam algumas referências, como o Finn Jake cantando a música da Cadeia Alimentar, ou Finn vendo Jake como um pássaro roxo, além dos foreshadows do Finn, não tem muitas evidências de serem canônicos, com inclusive o Finn esquecendo completamente do sonho que ele teve em Purroy. Roteiro original de O Que Faltava. Bom, isso refere-se a um quadro do Frederator Studio que era postado em seu canal do YouTube, chamado Mathematical, onde no episódio de recapitulação do episódio O Que Faltava, foi comentado sobre um possível subtexto romântico para a relação entre Jujuba e Marceline, dando a entender que, originalmente no roteiro, teria tal subtexto de forma mais explícita, porém não há qualquer confirmação quanto a isso. E, inclusive, o próprio Adam Muto comentou sobre tal vídeo, comentando que o único problema desse vídeo foi o fato deles terem pego um possível subtexto e transformá-lo em um texto, declarando de tal modo, sendo que não teria grande efeito caso pertencesse a um fã. Porém, como foi o canal oficial da Frederator Studios, meio que aumenta a credibilidade para tal. Ou seja, meio que gerou alguns problemas devido a isso, com a pessoa que fez o vídeo tendo sido demitida do Frederator Studios após isso. Com isso, o vídeo foi retirado do canal da Frederator, porém já tinha sido repostado em diversos locais. E o quadro foi descontinuado a partir dali. Contudo, em 2014, a própria dubladora da Marceline, Olivia Olson, afirmou que Marceline e Jujuba de fato tiveram um relacionamento no passado, e que diversos outros personagens de Hora de Aventura também eram homossexuais além delas. Porém, obviamente, esse era um tema que eles não podiam colocar tão facilmente na animação, por ser transmitido em diversos países que têm diversas leis rígidas contra a homossexualidade, o que geraria censura nesses países caso a animação não fosse retirada de circulação nestes locais. Ou seja, era um tema que eles evitavam ao máximo e deixavam tudo como subtexto e subentendido, ao menos até o episódio final e os especiais que saíram direto no streaming, sem grandes pretensões de ser algo extremamente lucrativo. Além de, na época, já serem tópicos que eram mais abordados em animações, graças a diversas animações que trouxeram tais temas, desde Avatar: A Lenda de Korra, com seu episódio final, até a própria Hora de Aventura, que no episódio final colocou uma cena de beijo, e Steven Universe, que de certo modo, por mais que as Gems não tenham gênero, teve um casamento entre Ruby e Safira durante a animação, que são personagens que, por mais que não tenham gênero por serem Gems, são retratadas como os personagens femininas durante todo o decorrer da animação e, inclusive, utilizam pronomes femininos para si próprias. Design original do Lich. Ao que isso refere-se é óbvio. E de fato houveram mudanças entre a versão original e a que nos foi apresentada. Dito isso, eu particularmente prefiro a versão atual. Ao menos me passa uma sensação mais ameaçadora e assustadora, enquanto a versão original era mais simples e, em certos aspectos, até meio genérica. Álbum de figuras super secreto de Marcy. Isso refere-se a um livro que junta o Enchiridion a um álbum de recortes de Marceline, sendo que a parte do Enchiridion contém algumas páginas do Enchiridion da animação, enquanto o álbum trata-se de um diário do Simon pré- e pós-guerra dos cogumelos, que foi o que eventualmente tornou-se da Marceline. Os eventos do álbum acompanham a vida de Simon e Marcy após a guerra, além da vida da Marceline antes da animação, mas após perder o Simon. Código Rúnico. Isso refere-se ao alfabeto de runas utilizado em Hora de Aventura, sendo que todos os símbolos apresentados foram desvendados, mesmo que faltem ainda 4 letras que talvez sejam reveladas em próximos spin-offs. Alguns episódios que temos tais símbolos são Cineastras, Moriture de Salutamos, Contando Histórias, mais 5 historinhas e Teia de Estranhos. Em Cineastas, vemos sendo usado do Yunjao. A tradução para o nosso alfabeto fica Cup of Many Ale, significando algo como taça de muitas cervejas. Em Morite Salutamos, a escrita está em uma espada. A tradução é To Fight is to Live, ou lutar é viver. Em Contando
Histórias encontra-se em um galho com rosto, em que está escrito rosto. Em Teia de Estranhos está em uma espada, e a tradução é Só um esqueleto queria ter pele. E em mais 5 historinhas há um banner em uma loja escrito Reparo de Guitarras. Mas bom, como esse vídeo está muito longo, eu vou estar encerrando ele por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam que a parte 2 deve sair na semana que vem. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima.